Eu nunca tive. Eu nunca tive um fito, um objetivo, não sabia de todo o que eu queria fazer, sabia que gostava muito de ler e lia muito. Sabia que quando começou a dar o Fame na televisão, a série, sabia que queria aquilo, queria estudar numa escola daquelas. E que achava que não havia escolas daquelas em Portugal e, na verdade, nem a Escola Superior de Dança, nem não são aquilo. Mas sei que comecei a chatear os meus pais para ir fazer dança jazz, porque no Fame, na altura, a cena era a dança jazz. E acabei por fazer dança jazz muito. Eu nunca até essa altura, que eu devia ter 13 anos, 12. Aí. Eu nunca fui uma pessoa do corpo, nunca fui desportista, odiava aulas de educação física, tudo que fosse desportos de grupo, não. Não fui, não sou, não era. E quando fui fazer as aulas de dança jazz, digamos, não era brilhante. Não era brilhante, levou tempo até eu descobrir o meu corpo, a descobrir que tinha até alguma facilidade para usar o corpo, mas não foi uma coisa imediata. E nós, eu acho que fazia aulas 2 vezes por semana, depois no final do ano letivo, tínhamos sempre uma apresentação, um sarau, eu ainda sou do tempo dos saraus, e que usávamos todas maiôs, íamos todos comprar maiôs de licra e perneiras. Eu ainda sou do tempo das perneiras e das maiôs de licra, todas iguais, e eu ficava, lembro perfeitamente, nos primeiros saraus. Eu ainda fiz dança jazz durante muito tempo. Eu ficava na fila de trás e depois gradualmente fui avançando até chegar à fila da frente, ou seja, havia ali qualquer coisa, mas eu não sei, eu fazia e divertia-me, era bom, mas não sabia que queria. Havia uma parte de mim, do meu cérebro, que queria fazer qualquer coisa ligada com a dança, mas não tinha ferramentas para pensar nisso de uma forma a não ser ir fazer umas aulas de dança jazz, como quem vai ao ginásio fazer zumba agora. E quando acabei o liceu e tinha que ir para a faculdade, porque é o que uma pessoa faz, não sabia o que é que havia de escolher e escolhi História da Arte, não sei bem porquê, porque tinha escolhido qualquer coisa e a arte artística, pronto, sem eu pensar que podia ir seguir uma via artística, porque a minha família também no contexto não havia nenhum contexto artístico. Eu fui para a História da Arte para a Nova, não acabei o curso na altura era só a variante de História e eu de facto gostava mais das cadeias de Histórias do que de História da Arte e aquilo foi uma grande confusão. E eu descobri, nessa altura, exatamente no ano em que fui para a Nova, descobri que havia uma escola que se chamava Prodança, que era no antigo estúdio do Rui Horta, que também tinha geridas, isto já foi, nos idos de sei lá o quê, e nessa escola, que era como se fosse uma escola tipo ginásio, em que aceitava toda a gente, havia aulas de tudo, desde balé, de barra no chão, de contemporâneo, de jazz, mas muito contemporâneo. Chegou a haver também aulas de sevilhanas, havia aulas de tudo. E eu descobri aquela escola através da minha professora de dança jazz, que tinha trabalhado com o Rui Horta e que tinha estudado ou tinha ensaiado naquele espaço, que é um espaço dos bombeiros, de um quartel de bombeiros ali perto do Marquês de Pombal, em Lisboa. E foi nessa escola que eu descobri o contemporâneo. E o contemporâneo mudou completamente tudo. Eu percebi que não, de facto, não era jazz hands, a minha coisa. Não era aquela. Não era. Era o contemporâneo. E comecei a fazer balé, fiz tudo. E cheguei a ser bolseira da escola e fazia as aulas todas. Estava lá, saía da faculdade, estava lá até à escola fechar. E o contemporâneo mudou muita coisa, pôs-me em contacto com uma das professoras na escola, que ainda trabalha, ela agora só faz mais peças infantis, a Aldaira Bizarro,
que pegou em mim e coreografou um solo para mim para a Maratona da Dança, que aconteceu no Maria Matos em 93, talvez, assim, 92, 93. E foi a minha primeira experiência, tirando os saraus da dança jazz, a dançar um solo. Eu era uma miúda, tinha pai 18 anos, e fui dançar um solo no meio de... Maratona para a Dança foi um evento assim incrível, em que toda a gente apresentou, o pessoal da Nova Dança, na altura ainda muito Nova Dança, toda a gente apresentou espetáculos, peças curtinhas, acho que de manhã à noite no Maria Matos. E eu dancei este solo, e correu muito bem. E pensei, olha, se calhar é mesmo isto. Então pensei, eu vou ser intérprete, quero ser intérprete de dança contemporânea. E durante uns tempos ainda fiz isso. Depois, claro que tive uma crise existencial, porque faz parte, 20 e tal, não é? Faz parte. Não acabei o curso da faculdade. Eu continuava a achar que queria só ser intérprete, ou seja, eu nunca tive, e durante muito tempo não tinha confiança nas minhas capacidades criativas. Sendo que o material que se usava quando eu trabalhava com algum coreógrafo, o material era meu, porque se fazem improvisações, porque é assim, normalmente trabalha-se muito assim, e são raras as pessoas que coreografam mesmo no sentido em te darem frases de movimento para tu executares. E de facto o material era meu, mas eu não tinha de todo confiança nas minhas capacidades, e durante muito tempo não tive, e andei um bocadinho perdida, até que apareceu o curso do Fórum Dança, no qual eu não entrei, eu fui repescada. Eu gosto muito de contar esta história, porque adoro a Cristina Santos e a Margarida Bettencourt, que eram do Fórum Dança na altura e fizeram parte do júri e que não me escolheram. Mas depois fui repescada porque alguém desistiu, e eu acho que foi a Cláudia Dias, acho que desistiu do curso. E eu fiz o curso, e o curso correu muito bem, e com a Cristina e com a Margarida ficou tudo ótimo, somos muito amigas, eu gosto muito delas. E elas ainda hoje me dizem, pois, nós não tínhamos razão. O curso começou como um curso de intérpretes, mas era muito criativo, porque tínhamos seminários tivemos coisas de teatro, vídeo, dramaturgia, e seminários com artistas, coreógrafos, com a Vera, com o Francisco Camacho, que nos pediam pequenos exercícios, pequenas performances. E a culpa disto tudo é do Francisco Camacho, que no seminário em que ele nos deu, pediu-nos pequenas performances. E eu, que me tinha magoado terrivelmente nas costas uns tempos antes, ou seja, tudo o que eu fazia fisicamente, eu adorava atirar-me para o chão e todo esse tipo de coisas, ou seja, criava... o meu material criativo vinha do meu corpo e daquilo que o meu corpo conseguia e sabia fazer e queria fazer. E como me magoei e fiquei mesmo sem poder fazer as aulas técnicas e a ter que ter muito cuidado, eu tive que começar a usar outras coisas. E eu já escrevia para mim. E neste seminário do Francisco foi pedido material artístico, performances, eu comecei a criar aí os haikus, peças curtas, e de facto há 2 haikus que surgiram e que depois foram apresentados, que surgiram nesse seminário. Eu comecei a criar peças curtas porque estava numa fase também da minha vida em que achava que o short é que era bom. Short stories, short pieces, short films, era tudo short, era tudo bom. Poemas, era tudo haikus, claro, curtinhos. E durante muito tempo achei que não, eu gosto disto, eu gosto de chegar à essência das coisas, de ser um concentrado, e nesse concentrado que eu tenho peças da altura... Acho que se calhar a mais curta tem para aí 5 minutos, e que eu conseguia, dava-me um prazer, um gozo, conseguir ter uma coisa com princípio, meio e fim, tão curta, mas que fosse absolutamente depurada, curada, de uma maneira em que está ali um universo, e está tudo contido naquele universo, e que se transparece naquilo que é dito, porque eu comecei a usar muito a palavra dita e cantada, porque já não podia usar muito o corpo.
no corpo, porque o corpo ainda tem presença, eu estou lá nos figurinos, no ambiente, no vídeo, que eu comecei a trabalhar muito em vídeo, a criar peças em vídeo, na dramaturgia, há uma construção muito control freak, um bocadinho obsessiva, e foi assim que eu comecei a trabalhar. É tudo muito controlado, muito contido, com liberdade no sentido do pensamento, da ideia, do conceito, porque eu nunca tive, nem hoje tenho, nunca tive pejo, nunca tive pudor, nunca me policio nem autocritico nesse sentido. Não, se eu quero fazer uma peça sobre uma garrafa de água, eu faço uma peça sobre uma garrafa de água. E desde o início isso aconteceu. E o texto começou a ser importante nessa altura porque eu acho que já era, eu tenho a certeza que já era material autorreferencial, mas de uma maneira velada, de uma maneira a jogar muito com o absurdo, com nonsense, com coisas meio oníricas, bizarras, estranhas. Eu sempre trabalhei um bocadinho uma bizarria, com humor, porque o humor é importante. Assim, com uma leveza pesada. Eu, há uns tempos, estive a pensar e a trabalhar com outra pessoa sobre outra coisa e chegou a ser uma metáfora como é que era? A leveza de uma bala de canhão, que eu achava que o meu trabalho é muito isso, que é o parece que o que se diz ou do que se fala, falam-se de coisas muito sérias. Eu cada vez falo de coisas mais sérias e mais graves para mim e mais importantes, mas com leveza. Ou seja, a bala de canhão acaba por flutuar e não me cai em cima. Bom, até hoje. Eu sempre achei que se calhar o meu universo era demasiado, e ainda acho, na verdade, que é tão meu, que é difícil integrar as pessoas nesse meu universo e que podem estranhar, o que de facto já me aconteceu. Eu escrever textos, eu sei que já me estou a adiantar em relação ao que quer que seja, mas pronto, agora estou-me a lembrar disto. Eu já escrevi textos que não foram ditos por mim, que não chegaram a ser. Já escrevi textos para um dueto, diálogo, em que tive um ator a dizer o meu texto comigo e que foi um processo de criação muito engraçado, porque eu tenho uma maneira de escrever muito própria, uma maneira de dizer texto também muito própria. E neste caso foi o Francisco Golão. Eu lembro-me que nós ensaiámos aqui no Cão, no início, quando ainda estávamos com o texto, e o Francisco tinha assim umas coisas para dizer. Eu lembro-me muito bem da luta dele com o texto, porque há uma poética no texto, há uma coreografia no texto, e não sou só eu que digo isto em relação àquilo que eu escrevo, já muita gente diz que há qualquer coisa, há um movimento qualquer, não é tanto uma musicalidade, é mesmo um corpo no texto que se move. E lembro-me muito bem do Francisco, da luta, não foi em glória de todo, mas da luta, porque não é um texto dramatúrgico, os meus não são textos assim limpinhos, arrumadinhos. São textos que às vezes são mais poéticos e que nesse sentido são poemas dramatúrgicos e que têm que ser ditos na mesma. Sendo que esta minha última peça, bom,
Entretanto, isto já está muito misturado e eu sinto que também estou a evoluir para outro. Estou a evoluir eu artisticamente e aquilo que eu escrevo também. Isso é muito interessante e eu não sei onde é que vou parar, o que também é muito interessante. Mas dá muito prazer ouvir os meus textos, que eu sempre achei que ninguém como é que consegui dizer isto, na boca de outras pessoas. Mesmo os antigos dos haikus, penso que foi o ano passado que o André Teodósio fez não é bem uma recriação, ele chamou a criação dos haikus e fez tal e qual do início ao fim. E disse as minhas palavras e cantou as minhas palavras. E começou-me a dar muito prazer entregar o meu material para ele ser usado e abusado pelas outras pessoas. E, aliás, é um projeto, mas pronto, isso é outra coisa, que eu quero fazer em relação aos meus trabalhos todos. Porque eu, aliás, eu nem lhes chamava, eu tenho o único pudor que eu tenho, na verdade, eu acho que isso é em meu desfavor, porque eu sei que as pessoas têm que ser arrumadas em categorias, mas eu cada vez, eu sempre tive muita dificuldade em chamar dança àquilo que eu fazia. Chamava-lhe performance, mas depois as pessoas não sabem muito bem o que é. E, na verdade, a dança, né, naqueles tempos, nos idos a dança começou por ser, para mim, era a arte mais interessante, porque era a arte mais... que se misturava mais, que chamava outras artes. O teatro, naquela altura, era uma grande seca. Era mesmo uma grande seca. Era muito agarrado ao texto, era muito convencional, muito quadrado para mim. E a dança era o território do possível. Não havia impossível na dança. E, de facto, os criadores portugueses, que na altura influenciaram muito, a Silvia Real, o João Fiadeiro, o Francisco e a Vera, de quem eu já falei, eles tinham e têm peças que não eram peças coreográficas, no sentido de uma coreografia de movimento, de corpo escrito, ao corpo a escrever dança e movimento, do início ao fim. E eu sentia que sim, que o meu trabalho vinha dessa tradição, e também de trabalhos como a Pina Bausch e do teatro-dança. Também não dizia que era teatro-dança, mas se calhar era uma coisa que eu devia ter começado a dizer desde o início e que se calhar posso dizer agora, porque eu agora que sinto que cada vez o meu trabalho tem mais texto e o texto é cada vez mais importante. No entanto, continua a haver corpo e continua a haver, eu sei e sinto, porque eu não sou do teatro e não tenho as ferramentas do teatro. Não tenho as ferramentas do teatro para dizer texto, nem para escrever texto, nem para ensinar texto, nem para fazer uma dramaturgia do texto. Tenho outras e eu sei que isso se vê no meu trabalho. E que eu, se calhar, então devia chamar isto teatro-dança e pronto. E era tudo muito mais simples para mim, porque ainda estou assim nesta do... É dança, é teatro, é dança. O que não me chateia, mas sei que, por exemplo, em termos de programação e de escrita tu tens que estar numa categoria qualquer, porque senão não ficas em nenhuma. Isso tem-me acontecido, eu às vezes achar que estou assim numa espécie de um limbo qualquer, porque não sou nem carne nem peixe, e que se calhar são as duas coisas e tenho que assumir, eu acho que tenho que assumir isso. É verdade, digo-te aqui já em primeira mão, eu vou assumir que a partir de agora é teatro-dança e pronto. Ou dança-teatro, não, teatro-dança. Sim, por aí. Mas o texto começou logo porque já vinha de trás, na verdade, e porque eu já não tinha corpo para me atirar para o chão. E tinha que escrever com outra coisa que não o corpo, o que parece que é o mais difícil, que é escrever com o corpo do que escrever. Porque é muito mais, enfim, nós aprendemos na escola a escrever, não a escrever com o corpo. Aliás, não há ensino assim, tipo, expressão corporal, isto é tudo uma desgraça em Portugal. E lá estou eu a rimar, que também é um problema que eu tenho. Esta tendência da poética, de rimar e de fazer jogos com as palavras. E então
sim, o corpo, a palavra dita, cantada, porque eu também comecei muito por escrever e, e melodiar aquilo que eu escrevia. Não sei porquê, se calhar era mais fácil. Também comecei por escrever em várias línguas, porque tinha essa facilidade e porque acho que também era um escudo para me proteger. Porque é mais fácil quando começas a criar, e no meu caso eu não sabia o que é que estava a fazer, não sabia o que é que as pessoas iam achar. Era mais fácil criar, para além das personagens ou daquele mundinho, daquelas criaturas que eu criava, uma persona que falava noutra língua. E nesse caso, os haikus, no original, há haikus em francês, em inglês, em japonês. Porque eu e o Japão é toda uma autopiada que eu faço a mim própria. E porque também me parecia, e desde o início, e que eu dizia isso às vezes quando as pessoas me perguntavam, mas porquê é que não fazes só coisas em português? Eu dizia, não, mas as línguas também, cada língua tem o seu corpo e é diferente. As expressões que se usam, a maneira de dizer. O texto acho que começou por ser uma muleta no sentido de eu não... Porque foi um grande choque eu ter ficado sem corpo, sem aquele corpo que eu achava que tinha. Porque naquela altura eu sentia que era aquele o caminho e de repente, quando me magoei, fiquei sem chão, fiquei sem corpo, e só conseguia, ainda hoje é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu conseguia dançar sentada, porque não me podia usar as extremidades, podia usar os braços e as pernas, e podia deixar as costas em paz. Há um haiku, o Mustachu, é todo sentado, praticamente é todo sentado. Eu tinha que me proteger, e aquilo que eu sabia que não tinha que proteger era a voz, era a palavra, era o texto escrito, era o texto cantado, e que eu aí estava livre. É a extensão do corpo, faz parte, não é outra coisa. Eu sinto que está tudo ligado e sinto que... E continuo, tudo o que eu faço, mesmo sejam pequenas performances improvisadas, sejam coisas pensadas, como esta minha última peça, que é assim, com muita gente e muita coisa a acontecer. Eu continuo a ser control freak. E está tudo ligado. O corpo, a maneira como o corpo é, como eu sou, aquilo que eu digo, a voz, as piadas, as expressões noutras línguas, a cor do que é usado, está tudo ligado. Eu não consigo dissociar umas coisas das outras. É um corpo de trabalho, literalmente, é um corpo de trabalho, que é aquilo tudo, e que é o texto também, e que é a voz também. Eu não tenho... eu tenho maneiras particulares de dizer o texto, e às vezes tento lutar contra elas porque sei que tenho vícios, tenho os meus vícios de pessoa que não estudou teatro, ou seja, não tenho os vícios dos atores. Às vezes ainda penso, ainda bem, mas tenho outros, tenho os meus, que não sei de onde é que eles vêm de qualquer coisa que eu acho que já sei, não, eu acho que sei de onde é que eles vêm. Eles vêm, este vício de falar como eu falo, vem do texto, obviamente, porque o texto é escrito de uma maneira que, para mim, ele tem que ser dito daquela maneira. E é engraçado porque, para algumas pessoas, isto também aconteceu na peça da Paula Diogo, em que eu escrevi texto. Algum do texto que eu escrevi, para mim, é dito por ela, por exemplo. E é engraçado que já aconteceu com outras pessoas, como o Francisco ou a Marta Bernardes também. É engraçado que
às vezes parece que as pessoas que dizem os meus textos estão a fazer de Sónia Batista, ou seja, que me estão a imitar porque me conhecem, mas eu acho que não. Eu acho que é um problema mesmo da maneira como o texto está escrito, a construção das palavras, as repetições, a musicalidade, as coisas que rimam e desrimam, mas que se ligam. E eu acho que é esse o problema. Acho que o problema não sou eu. Eu comecei a achar que aquilo que eu escrevia era só para cena e que não merecia ser publicado. Isto durante muitos anos. Mesmo durante muitos anos. E a primeira pessoa que me fez um convite para eu publicar qualquer coisa, e que era uma coisa não de cena, era uma coisa nova, foi o João Concha, da Não Edições. Quando começou a editora, ele convidou algumas pessoas e ele já conhecia o meu trabalho e não sei porquê, vais ter que lhe perguntar a ele, nunca lhe perguntei. Pronto, ele achou que eu tinha capacidade para escrever, é um livro da edição, da coleção 32, que são livros de poemas como se queiram entender, nas mais variadas formas. E ele convidou-me para eu escrever um livro, eu escrevi. E esses textos desses poemas nunca estiveram em cena. Apesar de que eu faço isso, é uma coisa que eu faço muito com os meus textos. Eu muitas vezes cito-me a mim própria, de peça para peça, e às vezes tenho excertos, e porque sei que os trabalhos também estão ligados e que há uma linha, há uma dramaturgia que os liga, e então faz-me sentido ter essas citações. Mas depois desse livro, eu comecei a falar com o João e com o Nuno Moura, que depois também editou o meu trabalho, porque comecei a apresentar mais coisas, foi a seguir ao mestrado, e numa altura em que o meu trabalho mudou muito, e que fiz aqui no Cão Solteiro a peça da Raposa. E nessa altura, e também a Helena da Mariposa Azual, tinha 3 pessoas que diziam que tu tens que editar os textos dos teus trabalhos. E isso para mim foi a sério. E então comecei a pensar nos meus textos de outra maneira, de outra forma, e de facto tenho que voltar, e é uma coisa que eu também quero fazer, voltar aos meus trabalhos antigos, voltar a olhar para aqueles textos e a pensar, isto faz sentido ser publicado ou não? E então comecei a pensar, ok, não, eu quero publicar tudo, faz sentido, é bom que hajam, porque na altura, agora já de facto não é assim, porque tanto o João como o Nuno têm textos de muitas pessoas que escrevem para teatro, performance, dança, e há já muita coisa, mas naquela altura não havia, e eu pensei, não, isto é bom, é serviço público, porque senão os textos perdem-se, e assim também pessoas que não veem as peças podem ler os textos, e se eles conseguem, se me estão a dizer que eles conseguem viver para além da cena, se calhar conseguem, e então, e é uma coisa que me começou a dar muito prazer, mas eu de facto quando escrevo, eu escrevo para quê? Há coisas... Eu acho que as coisas que me são um bocadinho mais impessoais são as que têm sido escritas com um objetivo não tão próximo, ou que são escritas para outras pessoas, ou que são escritas ou que são encomendas em especial para qualquer coisa que eu não estou a pensar à partida, mas que depois... e que são coisas que eu não penso, ou que penso que se calhar não vão ser nunca ditas por mim em cena. Eu penso sempre, por acaso eu acho que eu escrevo sempre a pensar que eu estou a escrever um livro. E que estou a escrever um livro. Por mais desconexo que seja o texto, e por mais
que eu uso muitos truques, desde entradas de Google Search, a citações de artigos de jornal, uso assim muitas coisas que me interessam e que eu gosto de experimentar. Continua a ser uma coisa muito experimental. E que às vezes, pronto, depois para fazer um arranjo gráfico é um problema. Mas eu acho que escrevo sempre livros, na verdade. Eu escrevo sempre para a cena, mas aquilo que eu escrevo para a cena é livro, acaba por ser livro, porque às vezes faço, como esta última peça, que o texto é complexo e eu depois ainda por cima convidei escritoras brasileiras para escrever textos que não estão na peça, só está um. Mas que estão no objeto livre, e nós decidimos fazer uma edição de autor porque é quase como se fosse uma escultura aquele livro, porque tem imenso material, tem imagem, tem fotografias, tem recortes, tem carimbos, tem imenso material, mas eu sinto que não consigo separar a minha escrita performativa da escrita livresca, e que uma coisa acompanha a outra, e por isso mesmo que não me queiram, que as editoras, tipo que o João e o Nuno já estejam fartos de mim e não me queiram editar mais, eu faço sempre por ter um bocadinho de dinheiro extra para fazer uma edição de autor, para criar um objeto, para que a palavra possa ser lida, porque, e isso também sei, há pessoas que se queixam, os meus textos às vezes são um bocadinho complexos. Por acaso este último tem outro tom, mas eu às vezes sou muito rápida no dizer, e como dou muitas voltas e reviravoltas, as coisas acabam por ir, há um fio, e acabam por ir parar a um sítio que é claro, mas andam por ali às voltas e revoltas e perde-se um bocadinho o sentido do que eu estou a dizer, o que não é mau, porque eu acho que é bom as pessoas perderem-me e encontrarem-me. É um bocadinho como nos filmes do Apit Chapong, que ele diz que gosta que as pessoas adormeçam, que faz sentido, e eu prefiro que as pessoas não adormeçam, mas se quiserem adormecer também podem, adormecer e acordar, e neste sentido de perderem o texto e voltarem a encontrar mais à frente. Mas eu acho que também é importante depois poder haver esse encontro com o texto na forma do livro, e há muitas pessoas que veem as minhas peças que querem os livros, querem ler e querem voltar a ler. As didascálias também são poéticas, ou seja, não revelam grande coisa, porque me faz confusão, eu não coisas muito concretas fazem-me confusão, eu tenho que complicar as coisas um bocadinho. Então não há assim, há algumas referências às vezes, e na didascália percebe-se, por exemplo, na peça da Raposa, quando há coisas a acontecer em cena que eram importantes, como quase no início eu esfregava a mão na parede e depois percebia-se que havia giz na parede porque a mão ficava branca e eu dizia sangue! E ria-me, porque era óbvio que não era sangue. E eu acho que escrevi uma didascália do tipo... Agora não me lembro, não tenho aqui o livro. Mas, assim, uma referência qualquer que o que parece sangue não é porque o branco da parede, bom, não é nada disso, é uma coisa muito mais interessante, eu agora de facto não me lembro. Ou seja, a didascália revela um bocadinho, revela que aconteceu qualquer coisa, mas não revela, não diz o que é que eu fiz, não. E eu acho, era uma coisa que me preocupava no início, e principalmente com o livro do texto da Raposa, que foi assim o primeiro a sair, que era de uma peça que muita gente tinha visto e que tem... E na peça acontece imensa coisa que não é impossível ver-se no livro, mas eu falei com o João várias vezes sobre isto, ele que tinha visto a peça, conhecia o texto, o que é que para ele era importante, se era importante eu estar a revelar muita coisa e a dizer agora passa um vídeo que não sei o quê, e eu acho que, e pareceu-nos que não, e pareceu-me que não, parece-me que
que os textos valem pelo que são e que se calhar perde-se muita coisa, mas ganha-se outra. E então eu deixei de me preocupar com isso e de facto as didascálias são só para me divertir, basicamente. E muitas vezes ando às voltas com uma ideia ou com um conceito e que acabo por largar porque não encaixa. Eu nesta última peça tinha um texto lindo, lindo, que está no livro, que é uma conversa por cartas, por e-mail, entre a Júlia Rocha, que vive em São Paulo, é brasileira, a Carolina Campos, que é brasileira e que entrou na peça, mas que estava em viagem, e eu, sobre a questão da Amazónia. E é um texto muito bonito, porque eu não conhecia a Júlia, a Carolina não conhecia a Júlia, com a Carolina estávamos a começar um namoro à distância, porque ela entrou na peça e acabou por entrar mesmo em cena, mas estava sempre em viagem e nós escrevemos à distância durante uma semana assim intensiva e eu gosto muito daquele texto, é um texto muito bonito, porque nós somos muito diferentes, escrevemos de maneiras muito diferentes, temos vozes muito diferentes e eu queria a força toda, que acontecesse um momento na peça, que é o momento do boxing, em que nós estamos a esculpir com o nosso corpo caixas em cartão e látex e é duro e que me deixa sempre muito enervada. Quando eu entro em cena com a minha caixa de cartão enorme, que ainda por cima é a caixa maior, e aquilo é tão duro e é tão difícil, eu nunca consigo. Deixa-me sempre muito nervosa, é mesmo duro, é todo um processo de materialização ali da tristeza no seu pior, para mim. Porque achava na minha cabeça que ia ficar muito lindo ouvir-se as nossas vozes em voz off, enquanto nós estávamos a tentar destruir as caixas. E que queria porque adoro aquele texto. E depois percebi que não fazia sentido, aliás, percebemos todas. Eu ainda insisti, mas elas disseram que não valia a pena e o texto não entrou na peça. Eu também falo mais sobre este último trabalho porque é um trabalho diferente no sentido em que eu pela primeira vez trabalhei com muitas intérpretes, somos 7, e eu achei, e daí também ter convidado escritoras para escreverem textos, porque achei, não sei porque, eu achava que estava um bocadinho farta de escrever para mim e que não queria escrever para mim. E que não queria sequer falar muito sobre a minha experiência, queria que estivesse presente, que fosse a raiz de tudo, mas não queria. E com o desenvolver do trabalho e do processo de investigação e do trabalho com elas, eu comecei a perceber que tinha que escrever, que tinha mesmo que escrever e tinha que escrever sobre mim e que tinha que partir da minha experiência, tinha que partir da minha vida, da minha vivência com a melancolia. Se houver assim um gráfico do melhor para o pior, eu acho que a melancolia é o melhor, a tristeza é um bocadinho pior e a depressão então está mesmo lá em cima. E então o que eu tinha que escrever sobre estas 3 coisas, sobre as minhas várias interpretações sobre estas coisas, sobre as interpretações do mundo em geral sobre estas coisas e sobre as ligações que eu faço entre as coisas mais banais, desde mencionar e referir o programa da Oprah Winfrey, até aos retratos que me fizeram quando eu era teenager e que me voltaram a fazer agora, até questões científicas, e eu percebi que tinha que escrever sobre mim e que tinha que ser eu a dizer aquilo que eu ia escrever sobre mim. E neste espetáculo especificamente, porque já havia ideias que eu tinha à partida e que funcionaram como eu comecei, acho que das primeiras coisas que eu sabia que queria que acontecesse neste espetáculo era um momento de bookprint. E que acontece e que funciona e que é é a tristeza da raiva e que não sabia, as coisas começaram-se
começou-se a juntar material, eu comecei a escrever, começou-se a juntar material de escrita, começámos a trabalhar os textos, aí tínhamos várias coisas e que fomos experimentando. Eu não criei ligação entre as coisas. Foi-se encontrando ligação entre as coisas, ligações muitas vezes óbvias e outras que só se percebe se calhar mais à frente. Eu normalmente, e porque tenho esta tendência, eu acho que me vem desta tendência também de gostar das coisas short, eu tenho, mesmo os meus textos, há sempre um corte, ou porque são dias, porque são datas, porque são capítulos, são títulos, porque há um corte. E o que eu faço, e nesta peça também, porque eu preciso de ver as coisas, preciso de ter as coisas, preciso de fazer um mapa escrito com as cenas todas, normalmente papelinhos, ou com os textos às vezes quando cabem numa página. Nesta peça aconteceu muito, preciso de imprimir tudo e pôr no chão e começar a fazer. Lembro-me sempre daquele filme não muito bom com o Tom Cruise, em que Minority Report. Exato, o Minority Report, que ele... é uma espécie de Tetris, sim. É uma espécie de Tetris em que as coisas têm que encaixar e às vezes encaixam ou porque a temática encaixa ou porque o que vem à frente responde ao que vinha lá atrás ou porque é preciso um momento porque isto está tudo tão triste, tem que se quebrar. E que eu gosto também de dramaturgicamente quebrar esses momentos, as sensibilidades, dar sempre um choque às pessoas. E nesta última peça, é só choques, que eu percebo que é uma montanha russa de tão triste, não, isto é muito estúpido, é divertido, vou-me rir, mas agora já estou triste outra vez. E eu faço isso, e fazemos, com este Tetris emocional. Que eu acho que a minha dramaturgia também parte muito assim, de uma percepção e da exploração do emocional, intelectualmente de uma estrutura de um filme emocional, e é por isso que o humor para mim é importante e que pontua. É por isso que as coisas muito tristes, que falam da morte, que falam da perda, que falam da dor, também pontuam, e eu gosto de cruzar e descruzar as temáticas para que as pessoas não adormeçam, principalmente quando há um texto. Muitas vezes sendo que às vezes e nesta peça há cenas que não têm texto, mas eu acho que acaba por ser o texto que constrói a grelha, onde tudo encaixa, parece-me que sim, porque era muito... Normalmente o fim é uma coisa que eu tenho muito presente desde o início. Eu sei como é que... Eu sei e luto até ao fim pelo fim. Nesta última peça eu sabia que o fim tinha que ser e que não tinha que ser eu. Eu sei o fim das coisas e também sei o início. E depois o encaixe vai-se revelando, o puzzle a imagem vai-se revelando. Mas o texto... Porque o texto acaba por, de uma maneira absolutamente normal, construir uma narrativa. Então ele constrói assim a dramaturgia e o enquadramento e o entrosamento das coisas. Sim. Vou-me lembrar daqui a uma hora que não disse aquilo que eu me devia ter lembrado, porque
Eu tenho interesses muito diferentes, muito ecléticos, eu vejo tudo, eu leio tudo e gosto de coisas muito diferentes. E sinto... E eu às vezes gosto de responder com o material que eu estou a investigar naquele momento, para aquela peça, mas nesta altura eu estou a preparar uma coisa sobre o amor para o Porto, para setembro. Que tem que partir dos cantautores e de, enfim, mas ainda não estou a ler uns livros, mas não, o que é que eu posso dizer? Eu não sei, assim, coisas do início de tudo. Todo o pessoal da nova dança portuguesa influenciou-me imenso. Eu lembro-me, quando eu era muito novinha e que também ia ver teatro, lembro-me de ver coisas do Ricardo Paes no Dona Maria, que eram assim, lembro-me do Fausto Fernando Fragmentos, que foi assim uma coisa incrível, e que eu lembro que até, eu acho que ainda tenho o LP da banda sonora, eu acho que vi a peça 2 vezes, porque naquela altura era assim acho que o que ele fazia, eu vi muitas coisas de teatro experimentais, muito boas, coisas com o João Grosso que ele fazia na altura. Isto eu estou a pensar antes de eu começar a criar as minhas coisas. Depois eu vi muito cinema e tenho sorte de ter, agora já não tenho televisão há muitos anos, mas naquela altura a RTP2 era incrível. E eu vi muito cinema, muito cinema americano, europeu, japonês. Começou a minha história com o Japão quando eu era adolescente, começou com o cinema, começou com a literatura. E continuou pela música e por aí. Eu não sei, estás a ver, eu estou a tentar dizer nomes e não me estou a lembrar nada, para além de, pronto, a Pina Bausch já tinha dito, porque há imensa coisa. Eu acho que tudo... Eu lembro-me de me compararem, o que eu achava incrível quando eu comecei, achava assim, tipo, incrível e que não merecia, me compararem às vezes o meu humor, o meu nonsense aos Monty Python, e eu, sim, porque os Monty Python foram uma escola na televisão, e depois comparava o meu trabalho também muito à Maya Deren, o que eu acho incrível, e achava incrível naquela altura, porque eu trabalhava, ainda continuo de outra maneira, e tenho que voltar outra vez ao vídeo, ao filme, ao cinema, ao Super 8, de outra maneira, como fazia naquela altura. Agora há tanta gente a fazer tanta coisa interessante. O trabalho do Cão Solteiro sempre faz muito sentido para mim, mesmo quando eu tenho reações diferentes às peças diferentes, porque eles também trabalham com pessoas diferentes, e faz mesmo sentido, continua assim a fazer sentido, e é como uma casa, porque eu comecei a trabalhar muito com elas, e comecei por ver aqui peças do cão na loja, e depois quando comecei a trabalhar com elas foi muito... E a minha relação com a Paula é uma relação que funciona muito bem, é como se fôssemos, e em palco funciona muito bem, como se fôssemos bucha e estica, sendo que nenhuma de nós é assim muito bucha, mas ela é mais esticadinha do que eu, porque somos tão diferentes e funciona, e eu gosto muito de estar com a Paula em cena, porque a Paula não gosta de decorar texto e gosta muito de improvisar texto, e improvisa texto muito bem. E eu gosto muito de fazer isso com ela, porque sinto-me sempre segura. A Teresa Silva e o Filipe Pereira, revejo-me ali num pescar de olho. Eu tenho esta sorte de ser muito curiosa e de ser muito generosa com a minha capacidade para apreciar o trabalho dos outros. Apreciar no sentido de ele me encantar ou de me inspirar. E por isso
E eu vejo muita coisa e tento ver muita coisa, teatro, dança, performance, vejo exposições, vejo cinema, leio muita coisa, investigo muita coisa diferente e consigo tirar sempre coisas, ou porque somente, isso já é muito importante, me dão prazer, ou porque me inspiram, ou porque me fazem ter outras ideias e me levar para outros caminhos. Por isso eu sinto-me muito afortunada por estar aqui. Eu gosto de estar aqui. Pronto, Portugal tem os seus problemas, mas gosto disto e gosto de que haja tanta gente a criar e a fazer coisas em Lisboa, no Porto, porque me inspira e eu acho que é daí que vem o meu trabalho, tudo o que eu vejo e leio e aprecio. Por isso são vocês todos, pá!